Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Caiado diz que governo Lula e PT são cúmplices de Maduro. Governador de Goiás considera não ser possível agir contra um ditador por vias democráticas. Nesta quinta-feira 8, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou a posição do governo federal sobre a questão da Venezuela. Ele disse que tanto o presidente Lula quanto o Partido dos Trabalhadores são cúmplices de Nicolás Maduro. Após o pleito de 28 de julho, o Conselho Nacional Eleitoral informou que Maduro teria recebido 51% dos votos válidos, enquanto seu opositor, Edmundo Gonçalves, teria alcançado 44%. A divulgação levou alguns países e entidades internacionais a contestarem os resultados e cobrar as atas das urnas. Além disso, a população da Venezuela também se organizou em protestos contra os resultados e denunciou fraude no processo. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Caiado chamou de deprimente a posição do governo de Lula de esperar a divulgação das atas eleitorais. Hoje todo mundo tem consciência de que o governo e o PT são cúmplices, coniventes, parceiros e aliados de Maduro. A postura de Maduro é a seguinte: eu tenho o apoio da China e da Rússia, dois grandes poderios nucleares. O que vocês acham é secundário. E assim o Brasil fica nesse papel deprimente, porque não tem coragem de assumir. Para o governador de Goiás, não é possível agir com Maduro por vias democráticas. Que poder é esse que faz o presidente sempre dizer amém à vontade de Maduro? O que está por trás disso? Não tem como você, por vias democráticas, agir contra um ditador. Ele não tem limite, não tem parâmetro de respeito às regras democráticas. Você está tratando com uma medicação que não vai ter efeito algum. Ele é totalmente resistente a qualquer proposta democrática no país. Concorda com o governador de Goiás? Deixe aqui nos comentários. E Lula também expulsa embaixador da Nicarágua em reação a ditador. O presidente Lula tomou uma decisão drástica nesta quinta-feira, 8 de agosto de 2024. A expulsão da embaixadora da Nicarágua no Brasil, Fúvia Patrícia Castro Mato. Esta ação foi tomada após uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e confirmada pelo Itamaraty. O conflito se iniciou na quarta-feira 7, quando o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, expulsou o embaixador brasileiro Breno de Souza. A justificativa foi a ausência do diplomata no aniversário da Revolução Sandinista, um evento de grande significado para o país centro-americano. A emissora CNN Brasil relatou o episódio, que culminou na irritação de Ortega e subsequente retaliação. E Moraes determina a soltura de Silvinei Vasquez com uso de tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a liberação de Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que estava em prisão preventiva desde 9 de agosto de 2023. Vasquez foi acusado de tentar intervir no segundo turno das eleições de 2022 para beneficiar o então presidente Jair Bolsonaro. A decisão de revogar a prisão preventiva foi baseada na compreensão de que os elementos que inicialmente justificavam a detenção de Vasquez há um ano não se aplicam mais no caso. No entanto, sua liberdade vem acompanhada de várias medidas cautelares rigorosas, estabelecidas pelo STF para assegurar sua cooperação com a Justiça e mitigar qualquer risco de fuga ou reincidência. Silvinei Vasquez é mais um perseguido político do sistema. E a gente está vendo o papel que vocês estão fazendo. Um deles é no exemplo que eu digo aqui que a gente tem duas notícias, que é o caso da delação do Cid. E o Moraes negou o pedido da defesa para acessar a delação do Mauro Cid de novo. Tá aqui a notícia no Paulo Figueiredo Show. O ministro do STF, eu me recuso a chamar de ministro do STF, o Alexandre, negou nessa terça o pedido de defesa do ex-presidente para acessar a íntegra do acordo da delação do Cid.
O magistrado diz que... O magistrado não é magistrado. O ditador diz que é preciso manter o sigilo da delação para garantir o êxito da investigação. Aliás, quem fez essa delação? A gente precisa dizer isso. Quem são os responsáveis por essa delação? A Polícia Federal. A PGR esculhambou. Disse que não rolava. Aí depois vazou o áudio do próprio Cid, dizendo que a delação era fajuta, que as cartas eram marcadas, sob coerção, etc, etc. Todo mundo sabe que o Cid foi torturado pela Polícia Federal, psicologicamente pelo menos. Ameaçaram a família dele, ameaçaram o pai, ameaçaram a mulher dele. Torturado pela Polícia Federal, que cumpria ordens do Alexandre. E ainda assim, vários meses se passaram, e cadê a tal da delação? Cadê a colaboração? Por que o público não tem acesso? Vocês vão me dizer que ainda tem diligência para fazer? Até quando? Até quando? Todos esses meses e não fizeram diligência ainda para tudo? E aí fica a situação absolutamente ridícula. É ridículo, gente. Vocês passam um ridículo. Onde o Bolsonaro é acusado pela Polícia Federal, indiciado pela Polícia Federal, de um crime, e ele quer ouvir o que foi a acusação, o que foi imputado pelo acusador. Até na Lava Jato era assim. Tinha delação homologada, ou não era, mas era homologada. Vocês passaram já aquele vexame com Palocci, mas delação era ou não era homologada. E aí se tornava pública. Pelo menos para a defesa, porque é o tal do direito ao contraditório, né? O artigo 5º, inciso 55 da Constituição do Brasil. Você tem o direito ao contraditório, você tem direito a ouvir o que foi dito para você contra... aulinha. Contraditório. Contraditório. Precisa primeiro ser dito para depois ser contradito. Se você não tem acesso ao que foi dito, como é que você vai contradizer, pô? Depois vocês não querem ser chamados de cachorrinho, de passar vergonha? Quem pode achar um troço desse aceitável? E o detalhe é que o Cid não tá solto, não. Tá de tornozeleira, sem poder sair no final de semana, tem que se apresentar na Polícia Federal, cheio de medida cautelar. Aliás, como todos os que são soltos por Moraes. Eles não estão soltos pelo Alexandre, eles estão na coleira ainda. Igual o Silvinei. Hoje parece que ele soltou o Silvinei, né? Quer dizer, soltou. Tornozeleira eletrônica, apresentar-se à justiça periodicamente, passaporte cancelado, que ele adorou esse negócio de passaporte cancelado, nunca existiu. Só tinha um cara que tinha tido passaporte cancelado na história. Agora ele cancela o passaporte de todo mundo, como se fosse assim. Eu já tive meu passaporte cancelado antes de ser modinha. E antes de mim, o Alan dos Santos, né? Passaporte cancelado, proibição de deixar o país, suspensão do porte de arma, o cara que era policial, que prendeu um recordista em apreensão de droga, não pode andar armado. E é proibido de usar redes sociais. Ainda vem a mordaça, tipo, foda-se. Liberdade de expressão, nada. Esse cara passou 1 ano na prisão. 1 ano. Amanhã completaria 1 ano que o Silvinei estava na prisão, supostamente por ter interferido no segundo turno da eleição de 2022. Né? Eles acusaram o cara, o Silvinei era ex-diretor da Polícia Federal, acusaram ele mandar parar ônibus em rodovia do Nordeste para impedir que as pessoas chegassem às votações. Mas se tem uma entrevista do Alexandre, tá, as imagens estão aí na internet, não deu tempo de eu pegar aqui, mas em 30 de outubro de 2022, ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deu uma coletiva afirmando que as operações da Polícia Rodoviária Federal nas cidades do Nordeste não atrapalharam a chegada dos eleitores nos locais de votação. A maior testemunha de defesa do Silvinei era o próprio Alexandre, que era o julgador dele. E ainda assim esse cara passou 1 ano preso.
e agora cheio de restrição. Eu acho uma tremenda coincidência o fato desse ter sido um dos caras que mais desagradou o tráfico de drogas. Ele é recordista, né? Maiores apreensões de regras de drogas da história foram feitas pelo Silvinei. Ou seja, ele fez na PRF o que a PF não fazia, não fez, não faz. E curiosamente ele que ficou preso. É quase assim, como se o pessoal do Supremo Tribunal Federal não gostasse de quem apreende as drogas dos traficantes que são soltos pelo próprio Supremo Tribunal Federal e cujas operações nas favelas também são impedidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E as operações de helicóptero também são proibidas pelo Supremo Tribunal Federal. É quase como se o Silvinei estivesse sendo punido, né? E eu não vou dizer que é assim, que eu não tenho elementos para falar um troço desse, mas que dá uma impressão nessa direção, dá, né? Enquanto isso, é claro, outro é o coitado do Daniel Silveira. Continua preso ilegalmente. O advogado Daniel Silveira esclarece o pagamento de multa e afirma que a PGR não observa a lei. Não, simplesmente os caras cada dia arrumam uma desculpa para não soltar o Daniel, cara. O advogado de defesa dele publicou a seguinte nota: a defesa do ex-deputado federal Daniel Lúcio da Silveira vem a público esclarecer sobre a manifestação da Procuradoria-Geral da República nos autos da EP 32 no STF, afirmando que, abre aspas, que o pagamento se deu sem a devida correção monetária, o que impossibilita a análise da progressão do regime. Primeiramente, diz a nota, é lamentável que o membro do Ministério Público desconheça o que diz a lei, em especial o artigo 49, inciso 1º do Código Penal, que diz claramente: o valor do dia-multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Portanto, ao tempo do fato, o salário mínimo em 2021 correspondia a R$ 1.100. Data da prisão. A condenação foi em 35 dias multa, o que equivale a 175 salários mínimos, totalizando, em 16 de 2 de 2021, R$ 192.500. A atualização monetária foi feita com base na variação do IPCA-E, utilizado pelo STF para atualizações de valores condenatórios, chegando, portanto, ao valor final de R$ 239.863,05, valor final a ser pago. Em 25 de 7 de 2024 foi depositado o valor total de R$ 247 mil, enviado aos autos da EP 32/DF. Portanto, foi pago além do valor devido. Em resumo, o valor da multa foi gerado com o salário mínimo ao tempo do fato, em 2021, e quitada a multa com o valor do salário vigente em 2024. Portanto, não há o que se falar em nova atualização, claro. Não pode atualizar o salário e a correção monetária, pois a PGR não observou a lei. Artigo 49, inciso 1º do Código Penal, e tenta criar pelo em ovo, entre aspas, para se manter ilegalmente Daniel Silveira no regime fechado. Aplicar nova atualização de valor já atualizado é bis in idem, enriquecimento ilícito, prática nefasta, ilegal e condenável. Ao tomar conhecimento da manifestação, a defesa encaminhou ontem petição ao senhor Alexandre com esses esclarecimentos e requerimento para a imediata progressão do regime diante do crasso e inaceitável erro interpretativo da PGR em não observar a lei e o pagamento com valor atualizado. Daniel Lúcio da Silveira, através do gesto humanitário e ajuda de milhares de brasileiros, vários de vocês aqui, adimpliu além do que devia. Basta de desculpas e subterfúgios ilegais. Hoje, Daniel Silveira completa 102 dias além do prazo para a progressão do regime.
assina o Dr. Paulo Faria, que, aliás, já esteve aqui conosco no Paulo Figueiredo Show também, em uma longa entrevista. E é claro, é óbvio ululante, para qualquer um, até para a imprensa, que tudo isso é subterfúgio, é desculpa mesmo, para manter o Daniel preso. O Daniel é um preso político. O senador Girão, aliás, para mim, um dos grandes nomes da história do Senado brasileiro, o senador Eduardo Girão, mesmo no primeiro mandato, está coletando assinaturas de outros senadores para poder solicitar ao STF uma visita ao Daniel Silveira. O que é um absurdo que ele tem que implorar o Alexandre de Moraes para visitar o Daniel Silveira. Mas eu faço um apelo aos senadores, aos demais senadores, para que assinem esse pedido, para que mostrem força. O senador Girão também deu entrada a um pedido para visitar o Felipe Martins, com 21 assinaturas. E até agora nada do Supremo Tribunal Federal responder. Já tem um mês que esse pedido foi apresentado e até agora nada do Supremo Tribunal Federal responder. E o Felipe é outro preso político que está sendo, já disse aqui várias vezes, torturado para ver se delata o Bolsonaro, uma vez que a delação do Cid não teve o apoio da PGR na época, foi esculhambada, na verdade, pela PGR, ruiu publicamente, então eles precisam de alguma coisa a mais. E é só por isso que eles não fecharam o inquérito. E essa é uma tentativa de uma saída honrosa para o Alexandre. Eu quero a saída desonrosa, só para deixar claro. Mas a saída honrosa dele vai ser tentar juntar todos os inquéritos de milícia digital, de fake news, inquérito do golpe, inquérito das joias, e aí pedir para a Polícia Federal amarrar tudo no barbante bem amarrado, entregar na mão da PGR e ver o que eles conseguem fazer como denúncia. E vai ser muito ridículo, não vai parar de pé. Toda vez que eles tentam conectar essas coisas é risível. E fica feio para a história. Porque o poder ele vai se dissolvendo, você não consegue concentrar o poder tanto tempo. E quanto mais se enfia a mão, mais ridículo fica. O vexame vai aumentando. A credibilidade da Polícia Federal está no chão, a credibilidade do STF está no chão. Vocês podem tentar entrar com a ação da Associação dos Delegados. Vocês são vistos como putinhas e cachorrinhos pela população. Sabe quem está com a popularidade inalterada em todas as pesquisas de opinião? Justamente o Bolsonaro. Então vocês tentam destruir o Bolsonaro e, no entanto, a popularidade dele, eu digo, faço essa previsão para vocês, no longo prazo o Bolsonaro vai ser mais popular. Eu continuo apostando que as coisas vão mudar, que o sistema vai implodir, que o regime vai implodir. Eu estou sabendo de várias coisas, bombas, que vêm aí nas próximas semanas. Tomara que se concretizem. Estou muito curioso para ver como que o sistema vai reagir ao que vem por aí. E eu acho que ninguém vai salvar o Alexandre e as suas putinhas da desgraça. Ninguém gosta dele. Ninguém gosta do Alexandre. Talvez a mãe dele. Eu já ouvi... Eu não quero meter a mãe no meio. Eu já ouvi que a mãe... O Alan jura que a mãe dele é uma audiência nossa e tudo mais. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.